Nesta manhã, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, de louvar este belo dia de sábado. Hoje o tema será pior que as pulgas. Já oramos, já louvamos, já agradecemos a Deus. Estão bem dispostos? Espero que estejam bem dispostos na nossa companhia, na nossa boa companhia. Vou pôr o som mais baixinho possível. Então, muito bom dia, bom sábado a todos. Aqui estamos nós para ministrar a palavra de Deus. Eu pedi sabedoria a Deus. Eu não sou pregador, eu não sei pregar, eu tenho muitas dificuldades em apresentar temas difíceis. Pediram-me para apresentar temas difíceis de Apocalipse 17, Apocalipse 13 e a liberdade religiosa, a supremacia papal, o como vencer, enfim, Apocalipse 12 também, e também Daniel 11. Eu já fiz um culto sobre isso, uma pregação, uma mini pregação sobre isso. Mas hoje iria falar do pior problema que existe, que são os pecados. Pior que as pulgas. São pior que as carraças, não é? Como se costuma dizer. Pior que as carraças. E vou aprender também com Deus a falar para os outros. A maior necessidade que nós temos não é falar para Deus, não é falar para nós, mas falar para o povo. E vamos aprender de uma forma como Jesus ensinava. As pessoas aparecem à nossa frente e dizem coisas e fazem coisas e dizem: eu tenho este problema, tenho aquele problema, e o que é que nós vamos fazer? Vamos ler algumas palavras de Deus, assim é que é. Ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. Quem é que não gosta de ler a Bíblia? Eu gosto. E tenho uma Bíblia que tem já folhas soltas, que para mim são achados, tesouros, são como pedras preciosas, como ouro tirado da mina. Eu gostaria de começar com uma parábola muito conhecida, mas que vai nos ensinar uma coisa, que é como falar com as pessoas. Eu vou ler o episódio que se encontra em Lucas, ou no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Não é todo o capítulo, mas uma parte substancial, ou uma pequena parte substancial do livro. Já está Lucas capítulo 7, por aí fora, até o 15. Vamos parar no 15. E havia Jesus, naquele tempo, que enfrentava muitas pessoas, muitas dificuldades, muitos temas mesmo, de pessoas que falavam com ele, que apareciam com problemas. E Jesus, para os enfrentar, arranja uma maneira muito técnica, diria eu, muito técnica, quer dizer, uma técnica, como dizia, vamos a fazer uma técnica de pintura. Antes de pintar com o pincel, pintamos logo com dois. E Jesus usou a técnica da natureza, usou a ilustração da natureza. As parábolas é um método indicado por Deus, diz Ellen White, pois constitui a verdadeira educação superior. Lindo texto, muito maravilhoso. Eu vou ler um texto e vamos depois dissecá-lo, tentar ilustrar aquilo que nós vamos falar. E eu vou ler só no versículo 18, capítulo 15, versículo 18. Disse o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti
contra o céu e perante ti. Desculpem, estou muito afónico. Durante estes meses todos estou com uma dificuldade tremenda de conseguir, durante 10 minutos, estar sem beber água ou sem fazer alguma coisa para melhorar a minha voz. Por isso, se eu for ali buscar água ou um bocadinho de mel, será para dulcificar a minha voz. Então, eu diria, neste texto, assim: olhe, ó minha senhora, ó meu amigo, ó, você está a falar com alguém e diz assim, sabe? Porque as pessoas vão ter com o padre, vão ter com a Maria, vão ter com o António, vão ter com o José. Sabe? O filho pródigo foi ter como pai. Jesus disse que o filho pródigo foi ter como pai, não foi ter como a mãe. Foi ter como pai, que é Deus. E você faça o mesmo. Vá à sua igreja. E assim devemos nós ensinar, levar as pessoas a pensar. Sabe? Eu também disse a uma pessoa assim. Também Jesus falava que tinha contado uma história, que ouviu uma história. E o próprio meu amigo José Augusto tinha muitas histórias de muitas pessoas, de problemas. E ele dizia a essas pessoas, e depois contava a outra pessoa que tinha estado com aquela pessoa, e dizia, sabe, estive com uma pessoa que ela tinha um problema, que era enfrascava-se com medicamentos, muitos medicamentos. Tinha muitos medicamentos, ela já gastava tanto em medicação que sei lá, era um horror, como se costuma dizer. Era pior que as pragas, era pior que as pulgas, era pior que as carraças, tanto dinheiro para gastar. E ele, José Augusto, disse assim a essa pessoa, e disse, olha, eu disse a essa pessoa, e eu estava a dizer, já estava a dizer para outra pessoa, já estava a dizer para aquela. Eu disse a essa pessoa, para ela falar com Deus, e antes de gastar o dinheiro nos remédios, não gastava, e deixava de tomar a medicação, e o dinheiro que poupasse, entregava-o para Deus. E assim foi. E conseguiu. E o dinheiro que ela gastava nos medicamentos foi então para Deus. Estão a ver? Esta versão, não é esta versão, é esta maneira, esta técnica de falar com as pessoas. Enquanto Jesus repelia os espíritos e expunha a palavra tão claramente que o erro era reconhecido. E os sinceros lucravam com as suas lições. Estão a ver como Jesus fazia das parábolas um método, uma técnica de levar as pessoas a ter mais privilégios sem ser atacadas. Jesus não atacava, ele ilustrava, dava-lhe uma ilustração. E Jesus diz que falava com eles por parábolas. Também aqui diz que a sabedoria divina é inesgotável. Meus irmãos, como Jesus falou, nós também poderemos falar. Como Jesus ensinou, nós também poderemos ensinar. Porque a sabedoria divina é inesgotável. É só pedir. É só pedir e estar atento àquilo que está escrito. E graça foram claramente expostos pelas obras criadas. Portanto, temos uma panóplia, uma multiforme, coisas, tanta coisa para falar da multiforma, da natureza, que expõe verdades que nós podemos aproveitar para reconduzir almas a Deus. E é assim que está em Romanos capítulo 1, versículo 20, se estiverem atentos. Vou contar a minha história. Eu vou contar. Talvez seja útil contar só um bocadinho, mais um bocadinho. Sabe, a minha história passada, antes de conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia,
Eu era um pecador, não é? Não sei se sabem o que é um pecador. É um pecador natural. Ia ao cinema de vez em quando, ia à discoteca poucas vezes, foi 2 ou 3, no máximo 4. Comia as minhas comidas normais, com carne de porco. Cheguei a fumar alguns cigarros. Enfim, dizia as minhas asneiras e fazia as minhas asneiras. Até que um dia reconheci que era um pecador. Reconheci que precisava de um Salvador. Precisava de conhecer o plano da salvação. E assim, estudei o grande conflito que aqui já está há muitos anos. Um volume muito antigo, que Ellen White diz que é um tesouro, diz que é um livro, que é um best-seller, como eu costumo dizer, é um tesouro. Eu gostaria de ler algumas coisas, algumas passagens pequeninas, muito pequeninas, o resultado de conhecer esse livro. Diz que os maiores resultados da circulação deste livro, ela refere-se ao grande conflito, não devem ser julgados pelo que agora parecem. Por intermédio da sua leitura, algumas almas serão despertadas e encontrarão forças para se unirem de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. Diz ela mais adiante, noutro livro, neste livro, que ela cita várias citações, noutras cartas e manuscritos, Deus deu luz contida em um grande conflito de séculos, e patriarcas e profetas. E esta luz era necessária para despertar as pessoas, para que se preparem para o grande dia de Deus, o qual está justo perante nós. Esses livros contêm o apelo direto de Deus ao seu povo. Então foi neste livro, o grande conflito, que eu encontrei o apelo de Deus direto, com a sua voz. Diz ela, assim está Ele falando ao povo com palavras animadoras, adoestando-os a se prepararem para a sua vinda. A luz que Deus me tem dado, nesses livros, não deve ser escondida. Sei que as afirmações feitas de que esses livros não podem ser vendidos, diz ela, não são verdadeiras. Ela diz mais atrás aqui que o grande conflito deve alcançar ampla circulação. Muito mais ela pode dizer aqui nestes livros, na página 140, mais adiante, então na página 125, na página 141, ela diz assim: a graça de Deus proclamada em folhetos e revistas, o trabalho missionário ministerial das nossas revistas é importante. Diz ela, a grande, maravilhosa obra da última mensagem evangélica deve ser levada avante agora como nunca antes. O mundo deve receber luz da verdade por meio de um ministério evangélico, evangelizador da palavra, em nossos livros e periódicos. Nossas publicações devem mostrar que o fim de todas as coisas está próximo. Mas reparem o que ela vai nos ajudar aqui tão fácil, que nós temos à nossa mão. Reparem, nossas publicações devem mostrar que o fim de todas as coisas está às portas. Pede-se que diga a nossas casas editoras, erguei a norma, erguei-a mais alta. Estão a escutar as nossas casas publicadoras? Espero que sim, espero eu que sim. Diz ela, proclamai a terceira mensagem angélica, a fim de que ela possa ser ouvida por todo o mundo. Fazei ver que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus
e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Que a nossa literatura proclama a mensagem como um testemunho a todo mundo. Eu gostei desta parte que li, principalmente esta aqui que diz: proclamai a terceira mensagem angélica, a fim de que ela possa ser ouvida por todo o mundo. Então, o que quer dizer isto? Ou melhor, o que é que está a acontecer? É isso que nós temos feito, proclamar a mensagem, ou a terceira mensagem angélica, proclamai-a. E nós temos proclamada. O que é que tem feito, ou quais são as consequências, ou quais são as coisas que eu vejo que acontecem e que às vezes fico triste. Olha, uma delas é, muitos dizem, antes está-nos a falar dos mandamentos da lei de Deus, do sábado, e ficam tristes e acusam-nos de heresias, que estamos dando ouvidos a espíritos de demónios. Isto porque estamos a ser impelidos pelo espírito de profecia e dizem que Helena White é uma herética, ou seja, é uma profeta falsa, é uma heresia. E eu fico todo triste, fico muito triste. E porquê que fico triste? Porque isto se passa a nível geral no mundo espiritual, religioso da Igreja Adventista Sétimo Dia. Estes ataques são feitos por pessoas que conhecem o Espírito de Profecia, porque elas usam o Espírito de Profecia para atacar. E muitas delas, muitas vezes, conhecem os textos como eu, mas de veras, eles estão usurpando os direitos de liberdade de expressão e dizendo que nós somos a Igreja caída, que Deus não está mais com a Igreja. São piores que as carraças, digo eu, essas pessoas. Mas aqui Jesus disse aos seus discípulos: ide. Eu vou contar a minha história, a minha versão. Esta palavra ide tem muito que se lhe diga, não é? E eu fui por aí fora, muitas vezes, ainda hoje vou à tarde, distribuo mais livros, O Grande Conflito, e outros livros, como o Desejado de Todas as Nações, e alguns folhetos. O ide. Jesus disse: ide, trabalhar. Eu vou ler o texto em Mateus 28:20, gosto do texto, como ele está bem documentado na Bíblia. Mateus capítulo 28. Estou em Lucas ainda, vamos para trás ainda mais um bocadinho. Tenham paciência comigo, que eu já sou um bocadinho velhinho, já tenho mais de 55, já tenho mais de 56 e já tenho 57. Por isso, tendo paciência, como o velhinho, ou como queiram chamar, como o tio. Pronto. 28:20. Mateus. Está escrito, eu gosto destas palavras, está escrito, portanto, ide. Esta frase, portanto, a conclusão, tudo que eu vos tenho para dizer é, portanto, tudo que eu vos tenho dito, agora é ir. E muitos não foram. Muitos disseram, ficamos em casa. E até dizem, aqui com o logotipo na cabeça, no Facebook, eu fico em casa para salvar o mundo. Olha, vai ficar. É da gente dizer é pior que as pulgas, é pior que as carraças. Estas pessoas estão a ser mal informadas pelo mundo. Fica em casa. Jesus disse não. Portanto, ide, avançai. Não é ficar em casa. Não é ficar assentado nas poltronas, ou nas televisões, ou nas internets. Ou no novo tempo. Portanto, o ir não é ficar em casa. É avançar. E avançar, muitas vezes, é ir visitar
pessoas doentes, pessoas transuentes, pessoas que nós conhecemos, e pessoas repetir e ficar lá um bocadinho, e dizer, o senhor gosta de estar aqui, não é? Porquê é que você veio aqui buscar água? Olha, eu vim aqui buscar água, porque isto é um sítio muito aprazível, muito apresenteiro, muito apresável, muito dócil, muito natural. Olha, tem tudo de bom aqui. Sossego. Aqui já não passa o comboio. Vocês já dizem, nem passa o comboio. Quer dizer, ele passa, mas não para. Já o carteiro quase que já nem vem, nem o leiteiro, nem o padeiro, nem nada. Nem o padre vem fazer a missa. Nada. Naquelas igrejas, naquelas pessoas, não há mais nada a não ser o parado. Já estou quase a dizer que é em Parada. Há uma terra chamada Parada. E a partir de Parada para cima, então a coisa está mais parada. Está quase naturalmente. Convida, não é? Convida a gente a ir lá e ficar lá com eles alguns momentos, a consolá-los, a animá-los. Mas também para nós é bom. Eu vou continuar a minha pregação. Já contei um bocadinho das minhas histórias, daquilo que realmente eu estou a viver. E estou aqui no texto que diz que as pessoas são piores que essas pessoas, que são chatas, que não gostam do Evangelho, que estudam o Evangelho para ser pior que as carraças, que as pulgas. E Jesus dizia aos seus discípulos, coitados, ele amava os pecadores, mas aborrecia os seus pecados. E como é que nós vamos fazer agora isto, não é? Como é que nós vamos agora dar-lhes a volta, não é? Nós não vamos dar a volta a ninguém. Como é que nós vamos enfrentá-los? Pois é, nem eu sei muitas vezes, mas agora vamos pedir sabedoria a Deus do alto e vamos ler uma carta. Vejam só, uma carta da Bíblia. Vocês já leram uma carta da Bíblia? Olha, tenho uma em Filipenses capítulo 3. Capítulo 3. E vou ao versículo 18. Vou ler o versículo 18. Pronto? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, diz o apóstolo Paulo, chorando, ele dizia chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Portanto, são inimigos da cruz de Cristo. Eles não são amigos, são inimigos. Não são nossos inimigos. São inimigos da salvação. São inimigos do plano da salvação. E quem tem o plano da salvação? São aqueles que têm a paciência, são aqueles que têm a paciência dos santos, aqueles que se tornam guardadores dos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então eles são inimigos do plano da salvação que estes seres humanos, que estes irmãos, como nós, como tu e eu temos, porque são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19, no capítulo 3, estou a ler em Filipenses, cujo fim é a perdição. Coitados, vão-se perder, então o fogo vai-os consumir. Oh, meu irmão, oh, meu amigo, oh, meu senhor, oh, minha senhora, você nem sei se é homem, se é mulher, você tem aí nem põe a cara, põe lá uma árvore, ou um pássaro, ou uma águia, ou uma avestruz, ou uma cruz, ou sei lá o que é que eles põem lá. Olha que a sua vida está em perigo. Sabem o que é que o Zé Augusto dizia? Neste caso, você sabe que vai haver um julgamento. Vem um julgamento. Há de vir um julgamento. Você vai enfrentá-lo. Você livre-se. Cujo fim é a perdição. No versículo 19 ainda diz, cujo Deus é o ventre. Ai, você não gosta do plano da salvação? O ventre é o seu Deus. Olha, é onde se enterram os porcos. É no ventre. Cujo Deus é o ventre. Pois o Deus deste mundo é o Deus da festa, da carne. Nós estamos aqui
alegres. Eu estou alegre, estou a fazer uma festa. A festa de estar com Deus. A festa de estar a ler a palavra de Deus. Mas não é esta festa que eles gostam. Eles gostam da festa da carne. Que é cujo Deus é o ventre. E diz, e cuja glória é para confusão deles, ainda por cima. Ainda ficam mais confusos. Então eles não percebem que estão doentes, que estão cancerosos, não sabem porquê, estão a leste de tudo. Que só pensam nas coisas terrenas, só pensam em bola, em futebol, em bola, em rave, enfim, estou a falar de jogos, em corridas de cavalos, e sabem, e nos jogos já temos muito entretenimento que já está lá a mais. E eu diria, perdemos milhões, eu diria até bilhões de adeptos. Nós não perdemos, eles é que foram-se embora, não eram nossos. Porque agora, na internet, no Facebook, também há lá um aplicativo de uns quadradinhos, estão a ver aquele aplicativo dos quadradinhos, em que vai para lá toda a gente. Vão para lá jogar. Mas jogos, não é jogos de damas, nem jogos de xadrez, nem jogos de bonequinhos. É bonecões, e macacões, e tigres, e zebras, e leões, e macacos e macacas, e chimpanzés, e tigres, e com armas. Enfim, o mundo vive para as coisas terrenas, para a confusão deles. Estou a ler em Filipenses 4, já a caminho, já estou no fim do capítulo 3. No capítulo 3, versículo 20 diz: mas a nossa cidade, qual é a nossa cidade? A nossa cidade, que é a nossa capital, a nossa Jerusalém, está nos céus. Uau! Onde é que ela está? Está lá em cima. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Tá, nós estamos abatidos. Velhos, não é? Nós somos antigos. Alguns têm 70 anos. Alguns poderão passar os 70. Que transformará o nosso corpo abatido. Abatido pelo pecado. Pelo consumir de trabalhar para sustentar a vida e sustentar o Evangelho. Consumido. Para ser conforme o seu corpo glorioso, agora transformado, segundo o seu eficaz poder que Jesus tem, para sujeitar também a Ele, a si, a Jesus, todas as coisas. É que está a chamar-me a atenção para 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Vamos ler o que é que diz lá. Que a minha Bíblia está toda esquematizada. Eu estou a ler um texto e está logo a dizer, está o texto a falar desse assunto. Está em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Vamos lá ver, por curiosidade, nós já o conhecemos, mas vamos ver como Deus nos ajuda com esta Bíblia, que é minha, Deus me deu. 1 Tessalonicenses, que vocês conhecem, é uma carta. Já leram esta carta. Outra carta. 1 Tessalonicenses. Já tem que avançar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Colossenses. Aí está. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Está super sublinhada. Isto nem tem onde pôr mais nada. Já está marrom, e cor laranja, e vermelho, e azul, e amarelo. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com alarido, com alarido. Quando Jesus vier, vem contente. Ele não vem triste. Ele vem dizendo: eu venho buscar os meus filhos. Com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus a ressoar pelos céus. Porquê é que ele faz isto? Para dizer a todos que vem socorrer, ele vem fazer aquilo que prometeu, ele vem, ele diz: eu estou aqui.
com muitas vozes, com esta voz do céu. E as pessoas que nos estão preparadas vão ficar alarmadas. E os que morreram em Cristo, como o apóstolo Paulo e outros mais, ressuscitarão primeiro. Uau! Que gozo, que alegria! Vamos ver homens e mulheres que nunca vimos. E diz no versículo 17: depois nós, dizia o apóstolo Paulo, ele meteu-se nesta lista, mas isto é inevitavelmente, é o que ele está a dizer para nós agora. Depois nós, os que ficarmos vivos, podemos não ficar, é que não podemos ficar, alguns não ficam. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O arrebatamento é este, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Eu tenho que ler mais pausadamente. Portanto, o arrebatamento será uma coisa espetacular. Uma coisa que eu diria cheia de luz e cor e som. Muita música, como estão a dizer, muita barulhenta. Muita música barulhenta. Esta semana foram convidaram, não foi só a mim, convidaram a empresa toda para uma festa. Mas eu, quando ouvi aquele barulho, tantos gritos, por causa de uma festa, e eu nem sei o que é que eles diziam, já não me lembro. Eu só queria era fugir e vim-me embora. Se fosse para ser uma festa de verdade, havia salvação. As pessoas não bebiam bebidas alcoólicas, não comiam carne de porco e não diziam palavrões. Ou chocarrices. Sabem que chocarrices não são bem palavrões, chocarrices. Quer dizer, põe as pessoas a rir-se de uma parvoíce. E este mundo vai assim. É uma praga. Olha, a pior praga que existe é os pecados. O que é que querem que eu pregue? Pregue contra os pecados. Olha, contra os pecados. Eu não é contra os pecadores. É contra os pecados. E a graça de Deus está a terminar. Eu tinha aqui uma folha que diz isso tudo. Inspirada por Deus. Que a graça de Deus está a inspirar o tempo. Não, vocês sabem o que eu quero dizer agora? O que é que me apetecia dizer? Apetecia-me dizer que este mundo nunca esteve tão pior como está agora, atualmente. Nunca esteve pior. Nunca vi tão maus notícias. E tão más notícias, não podia dizer outra coisa, tão más condições do mundo, que só podia dizer assim, está muito problemático. Já quase nem podemos fazer nada, livremente. Nada mesmo. Nada, porque as coisas estão muito caras, estão num preço exorbitante e há ameaças mesmo de perdermos tudo que temos. Está em perigo, o mundo está mesmo em perigo. Então está uma ameaça à consciência, há uma ameaça à nossa liberdade, há uma ameaça verdadeira. E as pessoas julgam que vão ter tempo para fazer os seus belos projetos no futuro ou em breve. Meus queridos irmãos, como eu vos tenho dito, que coisa terrível que este mundo está a perder-se e o tempo da porta da graça a fechar-se. Estamos nas oposições. Aonde se devia de encontrar Deus com o homem, está o homem cada vez pior e a fugir de Deus. E depois dizem, não há amor. O amor de muitos esfriará. Por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas é neste tempo que eu vos quero falar que há uma pregação para ainda terminar. Há poucos momentos estava a falar que nós temos que distribuir o livro O Grande Conflito, o Desejo das Nações, o Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis e outros livros da Bíblia. Como livros da Bíblia. Antes de entregar uma Bíblia, eu já tive esta equação deste pensamento que eu estou a dizer. Eu entregar uma Bíblia, as pessoas ficam a olhar para uma Bíblia. É uma Bíblia, já eu tenho. E não introduz, não a conseguem
não a conseguem entender, porque o interesse delas não é o interesse, é que não conseguem por natureza humana. Agora, um livro de Deus, eu costumo dizer um livro de Deus, um livro da Bíblia, inspirado por Deus, é o Espírito de Profecia, que os ajuda a entender a Bíblia. Ora, isto custa a fazer, ou melhor, custa a entender? Não, mas há pessoas que não querem entender, nem querem saber disto para nada. Por isso que eu vos digo, porque leio a Bíblia, porque estudei o Espírito de Profecia. Diz Ellen White, em Atos dos Apóstolos, um livro também muito importante, na página 119, diz ela: pelo inspirado testemunho de Moisés e dos profetas, Jesus, ou melhor Deus, provou cabalmente que Jesus de Nazaré era o Messias e demonstrou, que desde os dias de Adão foi a voz de Cristo que falara por intermédio dos patriarcas e profetas. Ouviram o que eu disse? Voltem atrás. No vídeo. Profecias claras e específicas haviam sido feitas relativamente ao aparecimento do prometido. E agora reparem, interessante esta frase. A profecia foi dada a Adão, ao prometido. Adão fora dada a certeza da vinda do Redentor. A sentença proferida contra Satanás, que era: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, foi para os nossos pais, para nossos primeiros pais, sim, uma promessa da redenção que seria efetuada por meio de Cristo. Por isso, os Atos dos Apóstolos, patriarcas e profetas, profetas e reis, e os Atos das Nações, está sempre a dizer que foi a história de Jesus no tempo, e sempre no tempo, desde Adão. Tempo virá. Reparem uma frase tirada de uma publicação, e agora estou a suportar-me com publicações que fizeram que eu guardei-as e limitei-me só a copiar. Testemunhos Seletos, volume 3, da página 381 e 282, diz: tempo virá em que suas fraudes, está falando, fraudes que estão acontecendo, e insolências dos homens que atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponha a barreira do espaço, do tempo. O tempo da graça para eles pode terminar hoje. Deus não permite. E cessa a vida deles. Corta-lhes. O Espírito Santo cessa para eles a atividade. E aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. Então se foi sempre assim. Deus, quando vê que aquela nação, com aquele povo, com aquela pessoa não vai mais, o Espírito Santo não faz mais nada, Deus intervém. Deus não pode alimentar mais um povo que não quer Deus, ou uma pessoa que não quer mais Deus, e pelo contrário, que faz fraudes. Virá o tempo, ou tempo virá, já veio esse tempo, em que as suas fraudes, quais fraudes? Muitas fraudes, não é? Fraudes de dinheiro, principalmente fraudes fiscais, fraudes de psicologia ou fraudes espirituais, fraudes de religião, fraudes de Bíblia, fraudes de igrejas, fraudes e pessoas fraudulentas que insinuam que a Bíblia e o Espírito de Profecia é uma fraude. Isso é que insinuam. Isso é que é uma fraude. Portanto, dizer à palavra de Deus e ao Espírito de Profecia que está mal, e fazer fraudes de nível não só espiritual, mas a nível político, e insolências, os homens atingirão o
patamar que o Senhor não permitirá que transponham. E aprenderão que há um limite para a longanimidade do Senhor. Portanto, eles são piores que as carraças, como costumo dizer agora. São piores que as carraças. O que é que Deus põe? Esta semana, eu resolvi o problema das pulgas, que andava a ser ferrado há mais de 15 dias. E não sabia porquê. Eu disse, caramba, bichos aqui, ferra acolá, ferra acolá, ferra acolá, ferra acolá, ferra acolá. Só no corpo todo, era só nos braços e nas pernas. E cara, isto não pode ser. Eu ando a apanhar bichos em todo lado. Eu ando no mato, eu ando no campo, eu ando no trabalho que é de madeiras. Isto deve ser de lá, mas eu não apanho os bichos. Eu punho as perfumadas e tomava medicamentos antialérgicos. E não me livrava. Até que eu descobri que eram as pulgas no meu carro. As pulgas no meu carro. Eu vou ter que pôr lá remédio. Eu peguei no spray à noite. E durante a noite aquilo ficou lá a desinfetar. De manhã já não tinha nada, já nem me lembrei, já nem cheirava. E naquele dia, na quarta, na quinta e na sexta, não me lembrei de ser ferrado mais por uma pulga. Graças a Deus que me livrei das carraças e das pulgas. Há um limite que tem que ser sanado. Quando isso nós fazemos, é cessar o pecado. E neste caso foi as pulgas. Deus também destrói as pulgas. Há um texto na Bíblia, que eu não me lembro onde é que está, foi um dos primeiros textos que eu li, sem ter a Bíblia. Quando Jesus vier, vai esmagar as uvas no lagar. Está em Apocalipse, se é 6, se é 7, não interessa. Agora, está escrito em Apocalipse, quando Jesus vier, esmagará as uvas no lagar. As uvas são os ímpios. No lagar é este mundo. Jesus vai fazer um juízo. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Apocalipse 11, 18. Mas a taça da iniquidade está quase cheia, e virá o dia em que será dito, e ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Portanto, o tempo da graça está a terminar. E o tempo da graça terminando, caem estas pragas. Apocalipse 16, 1. Então já estão caindo, diz Ellen White, estão já caindo sobre as nações alguns flagelos, furacões de grande escala, fogos de grandes proporções, cheias e outros eventos que anunciam que o pior virá por termo aos que destroem a terra. Portanto, incêndios sempre tivemos, mas não vão destruir a terra. Vão destruir a terra. Ciclones que não destroem a terra vão destruir a terra. Os paraísos fiscais vão ser destruídos. Ilhas vão desaparecer. Flagelos, furacões vão fazer desaparecer cidades. Solenes avisos, solenes acontecimentos ainda correrão diante de nós, antes do fim do tempo da graça, antes das 7 pragas. Soará uma trombeta após outra, uma taça após outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. E nós vamos estar a ver, aqueles que estiverem vivos, vamos ver as pragas como epidemias, como taças cheias de ira de Deus derramadas sobre os moradores da terra. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Em Testemunhos para Ministros, página 182, diz ela, é Deus que diz através de Ellen White, logo o mundo será abandonado
pelo anjo da misericórdia. Ele se retira. E as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair. E quando Ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa. Será sem cessar. Até ao fim. Sem cessar. Porque aquele dia é tão grande e tão horrendo. E não há outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Tempo de angústia. Para quem? Para mim. Sim, para Jacó. É os filhos de Deus. E ele, porém, será salvo dela. Jeremias 37. O cumprimento dos sinais dos tempos prova que o dia do Senhor está próximo às portas. Muitos queriam que eu falasse sobre os sinais da volta de Jesus. Já há tantos que já não preciso falar. Só preciso dizer cumprimento dos sinais. Já estão aí. Já é uma prova que o dia do Senhor está às portas. Está próximo às portas. A crise aproxima-se furtivamente de nós, diz o Espírito de Profecia. O sol brilha no céu, seguido do seu traje usual, e os céus ainda declaram a glória de Deus. Os homens ainda comem e bebem, plantam e constroem, casam e dão-se em casamento. Os negociantes ainda compram e vendem. Os amantes de prazeres ainda enchem os teatros, as corridas de cavalos, os ântrios de jogo. Prevalece a mais alta agitação. E, no entanto, estão rapidamente a findar-se a hora da graça. A cada passo, a cada caso, está para ser decidido eternamente. E vai decidindo hoje um, e amanhã outro, e cada dia se fecha a porta da graça para mais um. Satanás vê que o seu tempo é curto, pois ele, todos os seus agentes, a trabalhar, e nós estamos a vê-los a trabalhar aqui no grupo Facebook, para que os homens sejam enganados ou iludidos. Ele que procura confusão e estejam ocupados e encantados até que termine o dia da graça e para sempre se feche a porta da misericórdia. E para sempre. Portanto, até que termine o dia da graça. Para aquelas pessoas, para muitas já terminaram. O tempo da angústia, qual nunca houve, Daniel 12:1, logo desabará sobre nós, cairá como uma coisa surpreendente. E precisaremos de uma experiência que muitos se acham por demais indolentes para buscar. Qual é essa experiência? É isto que me preocupa. Não tenho eu uma experiência para suportar. Porque tenho que suportar e estar firme, sossegado, confiante, mesmo que não compreenda os eventos. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote faz a expiação por nós, devemos buscar tornar-nos perfeitos em Cristo. É isto que nós devemos ser, perfeitos em Cristo. Para quê? Nem por um pensamento podia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. E estamos no epicentro desta live, deste vídeo. Nós devemos ficar firmes. Satanás encontra em corações humanos algum ponto em que possa firmar o pé. É acariciado algum desejo pecaminoso, por meio do qual suas tentações firmam seu poder. Cristo, porém, disse de si mesmo: se aproxima aquele, ou o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Jesus disse: nada tem a ver com ele. Ele nada tem a ver comigo. João capítulo 14, versículo 30.
Satanás não pode achar no Filho de Deus, Satanás não pôde achar nada no Filho de Deus, coisa alguma que lhe possibilitasse a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nada nele, nenhum pecado, para que Satanás prevalecesse. É assim que nós vamos ficar. Nada nos pode separar da lei de Deus. E esse é o estado em que se devem achar os que hão de subsistir no tempo da angústia. Portanto, nós estamos no tempo da graça, já devemos estar como fosse no tempo da angústia. Como é que é no tempo da angústia? Sendo levados, a maioria, pelas enxurradas de parvalhice, de confusão, pior que as carraças. E nós vamos ficar num estado em que devemos ser achados sem pecado, subsistir no dia ou nesse tempo de angústia. Então, sem pecado. É possível. É possível. Só aqui a dizer que é possível. É nesse estado. Qual é o estado? É justificado, santificado e prevalecer. Justificado, santificado e prevalecer. Portanto, vou repetir mais uma vez, terceira vez, não digo mais. Justificado pela fé, santificado da sua vida de pecado e prevalecer sem pecar. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele vai um fogo consumidor. Irá consumindo e consumindo. E haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto. Ele quer congregar. Quem? Os seus santos. Quem é os seus santos? Queres ser tu? 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 Quero ser eu. Salmo 50, versículo 3, versículo 5. Portanto, ele fará um concerto. Aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. Com muito sacrifício. Muitas pessoas dizem assim: Deus já preparou. Já tem um pecado. Deus já tem um pecado. Perdão. Mil perdões. Deus já fez um milagre. Você aceitou. Meus amigos, por amor de Deus, não digam essas parvoíces. Esses são os parvos. São piores que as carraças. Estão a dizer que as pessoas estão a receber bênçãos e não estão a falar de pecados. Irmãos, meus amigos, cheguei à conclusão, é o fim, já não tenho nada para acrescentar, concluir agora que o mundo vai ficar como está, perdido, dizendo que tem milagres, dizendo que tem salvação, dizendo que tem profetas, dizendo que tem curas, dizendo que tem um recado de Deus para você. Meus amigos, por favor, não publiquem isso nos grupos. Por favor, não digam isso também. E se você, por descuidado que seja, também publica, ou republica neste caso, e envia esses vídeos, ou essas lives, para o meu grupo, sabe o que é que eu faço? Eu bloqueio muitos como estes. E tenho que dizer, mais uma vez, que dezenas e centenas foram para o olho da desgraça. Foram para fora do grupo. Porque eu os bloqueio logo, porque vejo que aquelas pessoas não estão com o Espírito Santo. Estão com o Espírito de Satanás. Eles não estão a trabalhar para Deus. Eles não querem nada com Deus. Ainda por cima, num grupo de citações de Ellen White, que fala muito bem sobre essas farsas, sobre essas fraudes.
Por isso, quando eu bloqueio, eu digo, olha, para o tempo da graça para este acabou. Da minha parte está feito. E eu não posso mais andar a ser chateado constantemente, sempre com aquela pessoa, com aquelas pessoas, a mandar-me vídeos do JL, ou do JL, ou dos outros L's. Eu mando logo bloquear, mando logo recusar, além de não recuso logo, bloqueio a pessoa, porque ela vai mandar-me sempre, e eu tenho mais trabalho que fazer, mais coisas para publicar, para ver se aceita ou não, e não há para ver sempre dezenas, centenas de coisas, a perder tempo, a chatear-me. Não! Se é para me chatear, então eu recuso essas pessoas aqui no meu grupo, Citações de Helena White. Está o recado dado. A minha conclusão é esta. Reconheço que há pessoas que estão a entrar nos grupos para se salvar, reconheço, mas há muitas pessoas que eu reconheço que estão a entrar nos grupos para não se salvarem, e também para recusar a salvação e também para fazer pouco daqueles que querem se salvar. Por isso, meus amigos, e ter com o Pai de Deus, que é Deus. Não quereis ter com o Pai de Deus, olha, ter com o Pai da mentira. De onde vieram essas pessoas? Por isso, eu não sou conflituoso, e existe um grande conflito entre Cristo e Satanás, e eu estou no meio, e cuidadinho, quem se mete com o fogo queima-se. E quem se mete comigo também se queima. Eu sou muito temperante, não sou intemperante, tenho que ver as coisas e faço, não à minha maneira, mas sigo as regras que estão lá no grupo ou nos grupos. Principalmente, grupo de Citações de Helena White. Tenham um bom sábado. Dirigi-me mais uma vez para a Igreja Adventista Sétimo Dia em todo o mundo, principalmente em Angola, Brasil, Moçambique, São Tomé e Príncipe, ilhas adjacentes, como Açores e Madeira, e para Portugal, se é que algum português está a falar para mim ou a ouvir o que eu tenho dito. Pronto, bom sábado, fiquem com Deus. Foi na vossa companhia, Fernando Ferreira. Volto sempre à minha beira e cá estou eu, mais uma vez, desejando um bom sábado. Queria despedir-me com fé e amor. Para a semana estarei aqui mais. Tenho outras coisas para fazer, para programar, de vídeos, que falarei mais tarde sobre outros temas, sobre como se tornar, por exemplo, um bom agricultor. Porque não? Formação para pessoas que não têm a mínima luz ou pouca luz necessária do que é até plantar umas sementinhas ou plantar umas couves ou umas batatas. Por isso, há muito que aprender, há muito que fazer. Não fiquem à espera. Comecem já a trabalhar e façam os vossos deveres. É esse o meu pedido, é o pedido que deixo sempre, o meu recado.